Sejam bem-vindos ao 17º episódio do Destravando a Coluna. Eu sou Guilherme Costa, ortopedista especialista em coluna, e nesse canal o meu objetivo é destravar as suas dúvidas sobre os problemas da coluna através das perguntas que vocês enviarem pelo WhatsApp, DDD número 11 949388470, ou através do Instagram, @drguilherme_costa, enviando as suas perguntas por texto ou áudio, gravando de locais silenciosos, informando o seu nome e a cidade de onde está falando. Sem mais demoras, vamos para a primeira pergunta de hoje. Eu passei no médico, que viu meu resultado da ressonância e disse que eu tinha apenas pequenas alterações que eram normais para a idade. Só que fiquei com uma dúvida: preciso repetir meus exames daqui quanto tempo? Obrigado, Rafael, moro na Vila Mariana, em São Paulo. Bom, Rafael, nosso vizinho aqui, nosso vizinho do consultório, de forma geral, basicamente quando nós temos alterações normais para a idade, a gente fala que são alterações naturais do envelhecimento, tá? Então, obviamente que a nossa coluna ela começa um processo de envelhecimento a partir dos 20, 25 anos de idade, e a gente fala que são alterações normais para a idade, aquelas alterações que, por mais que elas estejam presentes, elas não geram repercussões clínicas, ou seja, elas não provocam dor de fato. Então muitas pessoas leem o laudo, se assustam, jogam na internet, e muitas vezes são alterações que não de fato representam o problema, são situações que vão aparecer ao longo do tempo. E o exemplo que eu costumo explicar muito para meus pacientes é: ninguém acorda todo dia e fica olhando quantos fios de cabelo branco ou quantas rugas tem na pele, porque é uma situação que se você tira uma foto hoje e daqui 10 anos, obviamente que você vai identificar a diferença, mas isso não quer dizer que você ficou se preocupando a ponto de ir no dermatologista por conta das rugas toda semana, ou ir olhar o cabelo porque toda semana teve uma mudança de um fio a mais. São situações normais do envelhecimento. Nosso corpo ele vai se adaptando com essas situações. Então isso é um ponto importante para a gente já pontuar aí nessa questão inicial. Com relação à sua dúvida em si, com relação aos exames, é fundamental a gente entender. Realizar exames sequenciais de check-up, por exemplo, isso é fundamental. Então, check-up cardiológico, exames de rastreio para a parte neoplásica, como colonoscopia, por exemplo, a densitometria óssea para a parte das mulheres, então a parte de investigação de problemas ginecológicos, isso sim é fundamental, isso já está muito bem estabelecido. Quando a gente pensa em problemas da coluna por si só, nosso pensamento ele é um pensamento inverso. Então, você não precisa ficar fazendo exames seriados ou exames de rotina para que a gente tenha um controle de forma geral. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter ali uma piora nas alterações dos exames, ou seja, você vai ter ali achados um pouco mais degenerativos, de desgaste de um ano para o outro, e essas alterações muitas vezes não vão ter uma repercussão clínica de fato efetiva. Então, basicamente, a gente fala: quando que você deve repetir o exame? Teve uma crise de dor, realizou o exame, identificou as alterações, realizou o tratamento dessas alterações. E a partir do momento que a dor estabilizou, que vai guiar o tratamento dali para frente é a parte clínica, é o controle da dor efetivo. Basicamente, se você volta a ter uma crise de dor e essa dor ela dura ali mais do que 2, 3 semanas, ou eventualmente a característica da dor ela muda, você tem ali situações onde você tem formigamentos, dormências, irradiações para os braços, para pernas que antes não estavam presentes, ou seja, mudou a característica da dor, isso são sinais de alerta que algo de fato pode ter alterado, e aí você sim precisa realizar novos exames, porque aí você pode estar tratando de um quadro novo, de um problema novo. Agora, se você ficou bem depois de um tratamento e você sustentou esse quadro bem controlado por mais do que 2, 3, 5, 10 anos, nunca mais voltou a ter problema, você não precisa ficar fazendo exame de rotina. E o que eu sempre falo: quem vai ficar procurando problema, uma hora vai achar, e muitas vezes você vai ficar preocupado com um problema que não é de fato uma situação de ter alguma patologia, é uma situação natural do envelhecimento. Então o importante que você tem que ter em mente é: a parte clínica é o que guia. Dores esporádicas vão aparecer, são situações normais do dia a dia. Agora, o que a gente fala que é uma situação anormal são dores prolongadas, ou seja, voltou a ter dor prolongada, mais do que 15 dias, uma dor que não está respondendo, ou sintomas neurológicos, formigamento, fraqueza, e isso sim são indicativos de que algo pode não estar normal, então de fato pode estar ali alterado, aí sim vale a pena repetir os exames para essa avaliação, tá certo? De maneira geral, se a dor ficou bem controlada, fica tranquilo, mantenha os cuidados, mantenha a rotina de exercícios, que a tendência disso é ficar estável aí pro resto da vida. Tá certo? Vamos para a próxima pergunta. Doutor, me chamo Gabriela e falo de Vinhedo. Estou com uma dor lombar muito intensa há mais de 2 meses. Faz 1 mês que comecei fisioterapia e hoje estou bem melhor, mas ainda com um pouco de dor e aguardando para fazer uma ressonância. Enquanto eu não fizer nenhum exame, melhor não começar a fazer nenhuma atividade? Obrigado. Bom, é uma pergunta aqui com relação ao início das atividades ou à retomada das atividades, tá? Gabriela, o que é importante a gente ter em mente, tá? O exame, de forma geral, ele é importante para ter essa avaliação, até pelo
período que você contou aí, passou aí mais de um mês com a dor, tá? Como eu até respondi na pergunta anterior, então você de fato tinha ali situações ou características da sua dor que mereciam essa atenção para nossa investigação. O ponto principal que a gente fala com relação ao momento exato de retomada para as atividades físicas, ele não dita de fato pelo exame em si, tá? O mais importante são os sintomas. Então, basicamente, se você está tendo uma melhora com o tratamento, ou seja, está tendo uma boa resposta, uma boa progressão com a fisioterapia, via de regra, o problema deve estar sendo controlado, deve estar sendo resolvido. É importante, de fato, você ter esse exame pelo tempo de sintomas que você teve, tá? Então é importante ter essa avaliação, mas, de forma geral, se as dores estão sendo controladas e você está conseguindo progredir bem na fisioterapia, não é um problema você começar a fazer um retorno gradual às atividades físicas. Óbvio que se você ainda não se sente confortável ou confiante, é melhor manter a fisioterapia até você ter o resultado desses exames, para que você se sinta segura, tendo as informações mais específicas para um retorno posterior, mas se a dor tiver uma coisa mais controlada, você já estiver tranquilo, um retorno gradual às atividades físicas, elas não são de fato nenhum problema. Agora, voltou e começou a voltar a dor novamente, aí obviamente que é melhor esperar de fato. Mas a gente fala que não existe hoje um tempo exato entre você ter uma crise de dor e ter que esperar um tempo para voltar, ou eventualmente, se você já teve uma melhora e esse exame eventualmente demora muito para ser realizado, você também não precisa adiar ou atrasar esse retorno às atividades simplesmente porque o exame não veio. Se você teve uma melhora clínica dos sintomas, provavelmente essa alteração já está mais controlada e qualquer alteração que venha eventualmente aparecer no exame já é algo bem estabelecido e está ali bem estabilizado. A princípio, nada que vai atrasar ou que deva atrasar de fato esse retorno às atividades. Obviamente que tudo isso vai depender bastante da avaliação e do alinhamento que você teve com o seu médico durante as orientações, porque basicamente se você já iniciou o tratamento com a fisioterapia em si, provavelmente ele já estava pensando que seria um quadro eventualmente mais de origem muscular ou uma situação um pouco mais tranquila que você já consegue iniciar essas reabilitações antes mesmo de ter qualquer informação aí dos exames certinho, tá? Mas não precisa necessariamente esperar ter uma resolução completa para voltar. Volta num ritmo mais leve, numa intensidade menor, com cargas mais baixas, conforme você perceber que esse retorno está sendo confortável, gradualmente você vai retomando a sua rotina normal de exercício, mas não precisa ter um receio natural. E óbvio, de novo reforçando, voltou um pouquinho e começou a sentir um desconforto ou não está confortável, não está confiante, fica um pouquinho de lado, espera o resultado, que aí você de fato volta depois que tiver essa conversa para ter a orientação mais específica. Tá certo? Essas foram as dúvidas de hoje. Nos vemos nos próximos episódios para destravar mais dúvidas sobre os problemas da coluna. Até mais!